Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aqui a presença de todos aqui, nosso amigo vereador Pera, secretário aqui da casa, da mesa, servidores, contador da prefeitura. E nesse momento, eu declaro aberta a audiência pública para a discussão do projeto de lei número 031/2024, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2025 e da outras providências. E, nesse momento, eu convido o senhor Alex Borchardt para sentar-se junto à mesa diretora. Só lembrando que a LDO é o planejamento para o orçamento que vai ser a LDO, né? A lei que nós estamos discutindo aqui hoje, o projeto de lei número 031, é o planejamento para a elaboração do orçamento municipal. Então, ela que vai ditar as regras, enfim, as diretrizes, como foi falado aqui, sobre essa celebração da LOA, que é uma outra peça orçamentária, tá? E aí, Alex, está com a liberdade para explanar. E, após a explanação do Alex e a exposição aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, só solicitar. Em primeiro lugar, eu cumprimento o presidente da Comissão de Orçamento, Márcio, o vice-presidente, o Pera, nosso vereador Pera. Convido, agradeço a presença dos servidores que estão aqui presentes e vou iniciar a apresentação do projeto de lei da LDO, apresentando apenas os números, porque, como eu disse já lá na apresentação da audiência pública para a apresentação do esboço do projeto, é mais uma lei, parte de artigos, etc., que é uma coisa que quem quiser tem que pegar pessoalmente, dando uma lida para entender melhor, né? Essa parte que nós vamos apresentar mais é os números, que é realmente o que a população mais tem visão, né? Como eu disse, nós estamos agora com o projeto em si, tá? Naquele momento, lá em abril, nós apresentamos o esboço da LDO. Iniciando a apresentação, bom, para mim aqui os números estão um pouco menores, tá? Mas eu consigo... Tá, você consegue ampliar um pouquinho mais? Você consegue ampliar um pouquinho mais os números? Se quiser ficar ali na frente. Vai ser melhor. Bom, nessa tela aqui, né, nós temos a previsão para o ano de 25, 26 e 27, que a lei exige, né, que a gente faça um planejamento visando os 3 anos futuros, pegando os 3 anos anteriores. Então, nós temos aí, dentro do ano de 25, nós estamos com a previsão de receita de R$85.239.821,78. Como eu disse, isso é uma previsão, né? Nós temos uma estimativa de arrecadar.
Dentro desse orçamento nós temos, para o ano de 26, uma previsão de 88 milhões e para o ano de 27, uma previsão de 91. Tudo isso de acordo com a arrecadação dos anos anteriores. Então nós fazemos uma previsão. Dentro desse orçamento para 25, nós temos de receitas correntes um total de 82 milhões, sendo estes de transferências de impostos e taxas 5 milhões 707 mil e transferências correntes 76 milhões 982 mil 585,30. Lembrando que as transferências correntes são a maior fonte de recurso, né, da maioria dos municípios brasileiros. Tá? No nosso caso, então, mais ainda, né, que o nosso município ele é basicamente agrícola, então nós temos aí como receitas próprias arrecadadas no município uma previsão de 5 milhões e 700 mil e 77 milhões que são receitas de transferências do governo federal e do governo estadual. Nós temos ali também uma previsão de receitas primárias de capital de 1.349.000 e temos também fixando, né, agora as despesas, tá, no mesmo patamar, né, porque nós sabemos que o orçamento ele tem que ter um equilíbrio, tá, entre receita e despesas. Ao longo do ano, é claro que se as receitas se apresentam de maneira mais satisfatória, ou seja, se a gente consegue arrecadar mais do que foi previsto, também, né, as despesas podem ser bonificadas para acompanhar esse aumento de arrecadação. Então, basicamente essa tela, né, mostra que nós estamos trabalhando com esse orçamento de 85 milhões para o ano de 2025. Nesta tela seguinte, tá, nós temos o que foi arrecadado, ou seja, realizado dentro do que foi previsto e o que foi realizado no ano de 2023, porque justamente é o ano que o ano anterior é o ano que a gente se baseia mais fortemente para fazer a estimativa da receita. Então, nós trabalhamos o ano de 2023 com um orçamento de 58 milhões. Né? Ao final do ano, nós chegamos a realizar um orçamento de 89 milhões. Como eu disse, né, tivemos uma arrecadação satisfatória e conseguimos, então, executar as despesas, né, de acordo com o que foi arrecadado. Sempre colocamos o orçamento de uma maneira mais sóbria, tá? Porque a gente está trabalhando com estimativa. Então é melhor a gente se surpreender, né, de forma positiva com uma boa arrecadação do que trabalhar de uma forma, né, apertada, engessada, ok? Nesta tela nós temos, né, dá para fazer um bom comparativo. O que foi o orçamento que foi fixado para o ano de 2022, 2023, 2024, né? A previsão agora para 25, 26 e 27. Então nós estamos vendo ali ano a ano qual foi a evolução da receita, né? Um orçamento em 2022 de 78 milhões. Eu me lembro bem, o primeiro orçamento que eu participei foi o de 2016. Era 20 e pouco milhões, tá? Então praticamente nós já estamos quase, já dobramos e estamos para triplicar o orçamento de 8 anos atrás, né? Então nós temos aí o orçamento de cada ano, tá? Os que foram realizados, né, fixados e depois realizados, e os futuros, também a despesa naquele mesmo patamar. Assim como eu disse, a despesa tem que acompanhar a receita, porque não se pode ter despesa se não tiver, né, uma arrecadação que é suporte. Nesta tela, nós temos a evolução do patrimônio líquido, tá? Do ano de, né,
21, 22, 23. Nós saímos lá de um patrimônio de 103 milhões no ano de 2021, patrimônio do município. Para 2022, 114 milhões e fechamos o ano de 2023 em 123 milhões. Lembrando que, com certeza, num dado momento, nós teremos uma evolução, porque ainda tem muitos bens que ainda estão sendo, de certo modo, apurados, né? Temos que fazer um trabalho ainda para conseguir apurar o patrimônio real do município. Inclusive, então, às vezes a gente participa de cursos, né, onde eles estão dando ênfase, né? O tribunal está dando muita ênfase nessa apuração do patrimônio real dos municípios. Nesta tela nós temos a origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos, porque nós sabemos que os bens são adquiridos pelo município e num dado momento, quando esses bens já não satisfazem mais a sua eficiência na utilização, eles devem ser alienados. Então, no caso de veículos, principalmente máquinas, né, que se tornam velhas, né, desgastadas. Então, nós temos aí, no ano de 21, nós tivemos apenas alienação de 5 mil e poucos reais de bens. No ano de 22, 11 mil e alguma coisa. E no ano de 23, né, foi feito um leilão. E nós tivemos alienação de bens no total de 1 milhão e 94 mil. Sabendo que também, tá, esses bens, né, tem que ser novamente, as despesas relativas têm que ser vestidas em novos bens, tá? Então nós tivemos aí um investimento, né, uma aplicação de bens de capital, porque quando você aliena um bem de capital, você tem que aplicar novamente em um novo bem de capital. Então nós temos ali, né, que foram aplicados em despesas no ano de 21, 371 mil, no ano de 22, 167 e no ano de 2023, 321 mil. Aí vocês vão perguntar, mas no ano de 21 e 22, por que a aplicação está maior do que a arrecadação? Porque são valores que estavam, né, guardados no patrimônio, né, e foram de anos anteriores e foram aplicados nesses anos de 21 e 22. No de 23, estão vendo que foi arrecadado um valor praticamente 3 vezes maior do que foi aplicado. Também está lá reservado esses recursos para, de acordo com a necessidade, ser aplicado em novos bens. Nesta tela, nós temos os demonstrativos de riscos e providências, tá? Graças a Deus, o nosso município, né, é um município que não apresenta grandes riscos, né? Assim, todos têm, mas não eminente, então não tivemos ainda a necessidade de trabalhar apurando esses riscos e quais as providências que deveriam ser tomadas, né? Isso aqui serve muito de exemplo o que aconteceu, né, no estado do Rio Grande do Sul, nos municípios gaúchos, né? Com certeza eles lá vão ter que fazer um trabalho muito grande nessa área aí, né? Porque lá não havia riscos, na verdade, lá ocorreu desastre, né? Então com certeza o orçamento deles vai ter que ser modificado, né? Principalmente vai ter que ser revisto para esse ano, né? Não é o nosso caso aqui, graças a Deus. Nesta tela, nós temos a tela de estimativa e compensação da renúncia de receita. Também, como eu disse, nosso município não apresenta, né, dados que deveriam ser apresentados como renúncia de receita. Nesta tela, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Também, né, não tivemos aí grande, né, evolução das despesas de caráter continuado que merecessem ser apresentados nesta tela. E, por final, né, encerro a minha apresentação. Como eu disse, foi uma apresentação sucinta, tá? Porque a LDO é mais uma peça técnica, tá? É um orçamento, depois a próxima peça, onde
a população consegue visualizar melhor aonde estão sendo arrecadados e aplicados os recursos públicos. Então, neste momento, eu encerro a minha fala e agradeço a presença dos que estão aqui, né, e pela internet acompanhando a apresentação dessa audiência pública. Volto a palavra ao presidente da comissão. Obrigado, Alex, pela explanação. E em nome aqui da Nina, controladora do município, eu cumprimento e agradeço a presença de todos os servidores municipais que estão presentes aqui, tá? E só eu faço questão de sempre deixar isso enfatizado, porque durante um bom tempo a gente, nas funções públicas que a gente exerceu como secretário de saúde, assistência, planejamento e tal, que eu fui secretário de planejamento em outro município, a gente percebe a magia que tem nesses instrumentos, né? Porque eles não são fixos, né? Eles são estáticos. Então, qualquer acontecimento diferente do planejado, altera-se esse instrumento, mas sempre o seguinte: esse documento da base à LOA, e a LOA que realmente, geralmente, traz o reflexo para esse instrumento, porque é lá que os números se movimentam, né? Tira de uma secretaria, joga para outra secretaria, dentro da mesma fonte, e às vezes aumenta um tipo de despesa, ou então caiu uma receita, mas no final a receita e despesa tem que ser harmônicos, né? Tem que fechar ali para não que ocorra o descumprimento, né, das responsabilidades fiscais. E eu abro agora tempo aos vereadores e aos presentes aqui que queiram fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. A previsão, então, da arrecadação surpreendeu bastante, né? Previsão de 2023 para 2024, quase 40 bilhões a mais. É a previsão de 2025. E esse valor que foi arrecadado, além da estatística esperada, ele é distribuído nas secretarias, né? Porque nesse valor está incluso também emendas, todos os recursos que são, toda a captação de recursos, porque senão pode se confundir com as despesas e aquelas, as receitas correntes, né, que vêm de impostos, que são aquelas FPM, imposto de renda, IPTU e etc. E tem aquelas outras captações de recurso que tem com os esforços que os gestores fazem através de emendas que vêm para o município, parlamentares e convênios, programas, que isso tudo se soma no final do orçamento. Porque esses recursos aí eles não são recursos próprios que a gente fala que podem ser usados para movimentação da máquina e que em alguns investimentos abertos de forma, né, ampla. Eles já vêm especificamente para construção da unidade de saúde, ou de uma creche, ou de compras de equipamentos específicos. Aí são recursos já carimbados, né, que já vêm para um fim específico. É só para esclarecer. Exatamente, essa fala da Nina, né, foi importante porque são recursos que já vêm direcionados para determinada aplicação. E eles todos, é claro, acabam, né, acrescentando no orçamento. Tá? E, como eu disse,
são transferências constitucionais, algumas voluntárias e outras indicadas, né? Não, graças a Deus não. Às vezes oscila um pouquinho para mais, para menos, né? Mas já há algum tempo ela vem seguindo a sua normalidade, né? Às vezes cai num período do ano, cresce um pouquinho no outro. Claro que aí também, como disse a Nina, né? Depende muito do jogo político, né? Você ir lá conseguir, junto às bancadas, né, estaduais e federais, né, a fonte de recursos para aplicar em determinado, na educação, na saúde principalmente. Sim, sim. A arrecadação do... Isso. Só que no final entra todo no bolo como um orçamento, tá? Você tinha uma previsão, mas chegou mais recursos, vai crescendo o valor do orçamento. Não quer dizer que surgiu, né, uma arrecadação, ou seja, se cresceu a arrecadação federal, o orçamento federal cresce, com certeza os deputados, senadores conseguem, né, direcionar mais recursos para, né, de forma indicativa, tá, que vem para os municípios. Isso indica, Alex, que a receita pode até triplicar dentro de um mesmo exercício. Se caso surge uma obra com um valor muito grande a ser realizada e haja um repasse federal para a execução daquela obra através do município. Exatamente. Então, não exatamente houve uma receita, um aumento na arrecadação. De impostos. De impostos, isso aí. Sim. Tá. Mais alguma pergunta? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Bom, você a palavra. Então, novamente agradecer aqui a presença de todos e dizer que essa participação enriquece muito aqui a exposição e a discussão, né? E sem mais pergunta e nada mais a tratar, eu declaro encerrada a audiência pública e um bom dia a todos.